Muitas pessoas influenciam positivamente as outras e prosperam grandemente. Esse é o estudo de número 1113 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente. Nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A Bíblia Sagrada nos dá o exemplo de um sacerdote que influenciou e conduziu o povo de Judá e o seu rei para servirem ao nosso Deus. Vamos ao nosso tema, aprendendo com a influência de um grande homem de Deus, Joiada. O nosso texto base está em 2 Crônicas, capítulo 24, verso 2, que diz: Joás agiu e viveu de modo agradável ao Senhor durante todos os dias do sacerdote Joiada. E tem outra versão que diz que Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor por todos os dias do sacerdote Joiada. Joiada significa o Senhor sabe, significa aprovado e também aceito. E na Bíblia nós encontramos 4 pessoas com esse nome. Todos eles eram homens ilustres, eram homens abençoados pelo nosso Deus. O primeiro Joiada, ele foi pai de um valente guerreiro, um dos valentes de Davi, chamado Benaia. Segundo Samuel capítulo 8, verso 18, diz: e Benaia, filho de Joiada, era sobre os quereteus e peleteus, e os filhos de Davi eram os príncipes. Benaia, o filho de Joiada, era encarregado dos quereteus e peleteus, pessoas que não eram da tribo de Judá, não eram judeus, e Joiada era um homem valente, um guerreiro corajoso. Ele feriu 2 homens heróis de Moabe e também feriu um leão. O outro Joiada é o filho de Paseia. Este ajudou na reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias capítulo 3, verso 6 diz: e a porta velha, Joiada, filho de Paseia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam, puseram-lhe vigas e levantaram suas portas com suas fechaduras e seus ferrolhos. Ele consertou e ergueu as portas e não foi sozinho. Ele sabia trabalhar com os outros. Ele foi também um dos principais sacerdotes. O terceiro Joiada era o pai de Jonatas, era um sumo sacerdote. E ele foi sucessor de Eliasibe, o seu pai. Ele sucedeu ele no sacerdócio. Neemias no capítulo 12, verso 10 e verso 11 diz assim: Yeshua foi o pai de Joaquim, que foi o pai de Eliasibe, o pai de Joiada. Joiada gerou Jonatas, que foi o pai de Jadua. Joiada foi sumo sacerdote no lugar de seu pai Eliasibe, e ele não fez como o seu pai, porque Eliasibe se envolveu, se embaraçou, ele se envolveu com as coisas deste mundo, ele se aparentou com Tobias, e eles foram grandes pedras de tropeço na vida de Neemias. O outro sacerdote é o Joiada, que é o que nós vamos ler. Esse Joiada, ele era um homem influente, ele influenciou o rei Joás, ele criou o rei Joás, o reino do sul, ou seja, o reino de Judá. E enquanto Joiada era vivo, como diz o nosso texto base, Joás agiu e viveu de modo agradável ao Senhor. Joiada, então, ele influenciou a Joás, que está em 2 Reis, capítulo 12, verso 2, que é outra passagem que fala sobre Joás. Praticou Joás o que era justo perante o Senhor durante toda a sua vida, atendendo às instruções do sacerdote Joiada. Ele influenciava. Sabe o que é influenciar? É inspirar, é aconselhar, é animar, é encaminhar. Joiada, ele foi um influenciador na vida de Joás. E Joiada, ele era sumo sacerdote,
e foi o único casado com princesa, com filha do rei. Segundo Crônicas, capítulo 22, verso 11, a parte B diz assim: assim, Jeoseba, filha do rei Jeorão, esposa do sacerdote Joiada, irmã de Acasias, protegeu Joás de Atalha, de forma que ela não conseguiu matá-lo. Ele foi o único sacerdote que se casou com uma princesa, e na época dele, Atalha, a filha de Acabe com Jezabel, era a mãe de Acasias, o rei de Judá. Mas assim que ela soube que Acasias, seu filho, estava morto, ela mandou matar os descendentes reais de Judá, ela mandou matar os seus próprios netos, mas Deus, ele preservou a Joás. Segundo Crônicas, capítulo 20, o verso 10, o verso 11, a parte inicial diz: quando Atalha, mãe de Acasias, foi informada que seu filho estava morto, mandou exterminar toda a família real de Judá. Entretanto, Josabeate ou Jeoseba, filha do rei Jeorão, tomou um dos filhos do rei Acasias que iam ser assassinados e o refugiou num quarto junto com sua ama. Deus tinha uma promessa para Davi: o nosso Messias nasceria da descendência de Davi, e Joás foi poupado por Deus, pois Joseba, a tia dele, o escondeu no templo por 6 anos. E ela foi usada por Deus para cumprir a promessa de Deus. Aleluias! Que nós possamos ser achados preparados para sermos usados pelo Senhor nos seus propósitos e nos seus desígnios. Joiada era um homem prudente, porque ele mandou juntar os comandantes militares de centenas para que percorressem as cidades de Jerusalém. Ele reuniu os levitas, os nobres, e eles constituíram a Joás como rei de Judá. Segundo Crônicas, capítulo 23, verso 3, diz assim: toda aquela comunidade fez aliança com o rei na casa de Deus, e Joiada então lhes declarou: eis que o filho do rei governará, como nos prometeu Yahvé o Senhor a respeito dos descendentes de Davi. Joiada foi usado por Deus para cumprir o propósito dele de colocar, de manter um descendente de Davi no trono. Ele era um homem inteligente, ele era um homem sábio, ele era estrategista e também ele era corajoso, porque ele colocou guardas na porta do templo para protegerem o rei Joás, e ainda colocou outros guardas ao redor do rei. Ele armou os levitas para coroarem o rei Joás. Segundo Crônicas, capítulo 23, verso 11, diz assim: então trouxeram o filho do rei e cingiram-no com diadema, isto é, depositaram sobre sua cabeça a coroa real, entregaram-lhe uma cópia da aliança e proclamaram rei, ungindo-o e bradando: viva o rei! Ele não ignorou a perversa rainha Atalha. A Joiada, ele elaborou um plano para que a coroação do rei acontecesse sem o perigo dele ser morto por Atalha. Assim como Joiada, nós não podemos ignorar o nosso inimigo. Nós devemos agir sempre com prudência, com cautela, com cuidado. E quando Atalha, ela ouviu o barulho da festa, ela entrou na casa do Senhor e ela gritou traição, traição, mas Joiada mandou retirá-la de lá e ela foi morta. Joiada era temente a Deus, ele influenciou o povo de Judá, assim como Joás, e eles se voltaram para Deus. Segundo Reis, capítulo 11, verso 17, diz: Joiada celebrou entre o Senhor, o rei e o povo uma aliança, por meio da qual o povo se comprometia a ser o povo de Yahvé. E outra aliança entre o rei e o povo, ele estabeleceu uma aliança entre eles e Deus, aliança de compromisso. Eles assumiram um compromisso com nosso Deus. Nós precisamos ter esse comprometimento com nosso Deus.
todos os dias da nossa vida, porque Paulo nos ensina, a Bíblia nos ensina que nós somos o povo de Deus. Colossenses no capítulo 3, verso 12 diz: assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revestivos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Joiada, ele tinha esse coração, ele tinha um coração bondoso, ele era humilde, ele era manso, paciencioso, e ele era pleno de compaixão. Como o povo do Senhor, nós devemos ter um coração voltado para o nosso Deus. Nós precisamos aprender com grandes homens da Bíblia como agradarmos ao nosso Deus. Joiada, ele era temente a Deus e ele influenciou o povo a servirem somente o Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 23, verso 17, diz: então todo o povo partiu em direção à casa de Baal e a derrubaram, despedaçaram os seus altares, as suas imagens, e executaram Matã, sacerdote de Baal, diante de seus próprios ídolos e altares. E aí nós vemos o único e verdadeiro Deus é o Senhor, o nosso Deus. E Joiada, ele conduziu o povo a servirem única e exclusivamente ao Deus vivo e todo-poderoso. As pessoas destruíram a casa e os altares de Baal, porque Joiada fez uma reforma religiosa e levou o povo a buscar a presença de Deus. Ele era um influenciador do rei Joás, pois convocaram o povo para que ofertassem e assim reformassem a casa de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 24, verso 10 diz: todos os líderes e todo o povo obedeceram com alegria às ordens do rei e trouxeram as suas contribuições, colocando-as na caixa até que a mesma ficou lotada. O próprio rei Joás chamou Joiada para que o povo tivesse esse compromisso em reformarem a casa de Deus e que trouxessem para a casa de Deus o que era necessário, ofertas, para que pudesse ser levantado, restaurado a casa do nosso Deus. E a reforma da casa do Senhor foi concluída. Segundo Crônicas, capítulo 24, verso 14, a parte inicial diz: assim que concluíram, trouxeram o restante de toda a prata arrecadada e apresentaram diante do rei e de Joiada, e com ela foram feitos utensílios para a casa de Yahvé, o Senhor, objetos para o serviço religioso e para os holocaustos, além de tigelas e outros utensílios de ouro e de prata. Joiada era um homem com credibilidade, ele era um bom administrador, ele era um homem de Deus, um homem temente, ele era correto, ele era honesto, o coração dele era o Senhor que ocupava o primeiro lugar. Ele queria fazer tudo para agradar a Deus, ele zelava pela casa do Senhor nos detalhes, e enquanto ele viveu, ele se dedicava ao Senhor, ele serviu ao Senhor com o coração inteiro, porque Deus era a sua prioridade. Segundo Crônicas, capítulo 24, verso 14, a parte final diz assim: enquanto Joiada viveu, sacrifícios e holocaustos foram oferecidos continuamente na casa de Yahvé, o Senhor. Enquanto ele viveu, ele conduzia o povo na presença do Senhor e ele oferecia holocaustos e sacrifícios continuamente, afastando o povo da idolatria, intercedendo pelo povo e levando o povo a uma vida de comunhão com o nosso Deus. Joiada foi motivo de grande alegria e também de muita paz para o povo de Judá. Segundo Crônicas, capítulo 23, o verso 21 diz assim:
todo o povo da terra se alegrou e a cidade ficou em paz depois que mataram Atalha a espada Joiada. Ele foi usado por Deus para trazer alegria e paz para o povo de Judá. E tem outra versão que diz que o povo alegrou-se sobremaneira e a cidade experimentou grande paz, pois aquela rainha maia idólatra, ela tinha sido morta e o povo se voltou para o Senhor, andando e temendo e também agradando ao nosso Deus. Salmo 128, verso 1, tem uma bem-aventurança que diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar em seus caminhos. Bem-aventurado é muito feliz, é abençoado, e abençoado é o ser humano que teme, que busca andar com Deus assim como fez Joiada, porque o Senhor faz prosperar aqueles que o temem e andam com ele. O tempo passou, o sacerdote Joiada, ele envelheceu, mas ele foi fiel ao Senhor em todo o tempo. Segundo Crônicas, capítulo 24, verso 15, verso 16 diz: mas o tempo passou e Joiada envelheceu e morreu, mas ele morreu em idade avançada. Ele tinha 130 anos quando faleceu. Sepultaram-no na cidade de Davi com os grandes. Joiada foi sepultado com honras de um grande homem, porque ele foi um grande homem de Deus. Ele foi um grande influenciador para o bem do povo de Judá. Ele foi um homem ilustre e foi um homem notável, porque ele fez uma grande diferença na vida dos judeus através da influência dele, porque ele temeu a Deus e ele levou o povo a buscar a Deus. E a Bíblia nos ensina que Joiada fez bem em Israel, e ele fez bem para com Deus e para com a casa dele. Mas infelizmente, logo após a morte dele, o rei Joás se deixou influenciar pelos ímpios líderes de Judá e abandonou o Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 24, verso 17, diz: logo depois da morte de Joiada, os líderes de Judá se reuniram com o rei e em meio a lisonjas e reverências, o rei aceitou suas sugestões. Eles se afastaram da presença de Deus e nós precisamos estar atentos a isso, porque é fácil as pessoas influenciarem as outras. Por isso que a Bíblia nos ensina que as más companhias prejudicam o homem, afasta o homem de Deus. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Além de Joás ele se afastar de Deus, influenciado por aqueles líderes ímpios, o povo de Judá se afastou de Deus e eles foram repreendidos pelo filho de Joiada, mas ele se irou. E olha o que aconteceu, segundo Crônicas capítulo 24, verso 20. Então o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho de Joiada, o sacerdote, o conduziu à frente do povo e disse: assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos de Yahvé o Senhor, de tal maneira que vos é impossível prosperar? Portanto, já que abandonastes o Eterno, ele também vos fará experimentar o afastamento de vós. Quando Joás ouviu essa advertência de Zacarias, o filho de Joiada, ele ficou irado, ele não se arrependeu. E sabe o que fizeram? O mataram por ordem de Joás. Eu vou concluir que nós possamos ser instrumentos de Deus para influenciarmos benignamente as pessoas, levando as pessoas ao Senhor e ajudarmos elas a permanecerem firmes, mas nós devemos estar alicerçados na palavra e sermos blindados pelo Senhor de más influências, como aconteceu com Joás. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os seus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like.
like. Se você não se inscreveu aqui no nosso canal, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso bondoso Mestre Jesus, ele continue te abençoando e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.